né? Porque do outro lado, quando você tem tantas fragilidades, tantos problemas, acontece o que aconteceu. 6 e foi pouco. Poderia ser um desastre ainda pior para o Vasco da Gama. E que foi? Que eu imagino como é que deve estar a cabeça dos atletas também, sofrendo, porque tomar de 6-1 não é fácil. Baile do Mengão, atropelo do Mengão, massacre do Mengão. Qual o adjetivo podemos dizer para essa goleada histórica do Mengão, né? O Flamengo constrói uma goleada histórica no clássico 6-1, né? A goleada histórica antigamente era 6-2, o Flamengo conseguiu quebrar esse recorde aí, né? Cada os 6 gols foram de jogadores diferentes, até o Gabigol entrou na festa para poder marcar, né? A facilidade do Flamengo foi tanta no jogo aí, que o Tite colocou o Gabigol na hora certa, recebeu algumas vaias, bem poucas, mas é aquilo. Na minha opinião, se o Flamengo jogar 50% desse futebol no Brasileirão, se o Flamengo jogar 50% desse futebol no Brasileirão, em todos os jogos, o Flamengo é campeão na 32ª rodada do Brasileirão. Tô te falando sério. O Flamengo, com todos os jogadores jogando no seu alto nível, esquece, não tem pra ninguém. Mas sabemos que o Flamengo vai perder 5 jogadores agora, né? Os 4 uruguaios e o Pulgar para a Copa América, mas é aquilo. Deixou um aviso que o Flamengo para esse ano, pelo Brasileirão, vem forte. E essa partida demonstrou. Dê seu like. Pô, o Flamengo goleou, né? Massacrou o Vasco. Deixa teu like aí. O seu like ajuda demais. E o coitado do Vasquinho. Coitado do Vasquinho. Cadê meu rival? Não temos mais rival no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Quem ligou, pus no Roland Garros? Não. Colocou no Maracanã mesmo. Foi 6-1, então, do Flamengo em cima do Vasco. Com essa vitória e com as outras partidas encerradas, outras 2 também encerradas, tá? O empate entre Atlético Mineiro e Bahia, 1-1. A gente já vai ver os gols. E também a vitória do Palmeiras no finalzinho em cima do Criciúma por 2-1. Então, assim, Flamengo e Bahia dividem a liderança da competição. Flamengo líder nos critérios de desempate. Os 2 clubes têm 14 pontos. Fernando Campos, que atropelo, hein? Porque foram 6 gols, mas 30 finalizações rubro-negras. 30. A 2. 30-2. A 2. Ainda teve isso, né? Diferença de fato abissal, né? Boa noite, Boa Bruno, noite. Zinho, Donk, né? Fã de esporte está aqui com a gente. O Flamengo acaba de fazer história no Maracanã. É sua maior goleada na história do Clássico. Dentro do Campeonato Brasileiro, é a maior goleada da história desse Clássico, tão pesado, né? Que move milhões de torcedores por todo o Brasil. E o Flamengo hoje, além de uma atuação de altíssimo nível, a gente viu um caso de submissão dentro do jogo. O Vasco sente muito a reação do Flamengo. O Flamengo mostra sua força ao ter essa capacidade de retomar as rédeas da partida e mostrar o seu poder ofensivo. E após a virada, e aí você tem muitas falhas pelo lado do Vasco, dentro dessa virada, o gol que o Pedro faz, toda a facilidade, a falta de agressividade que o Vasco teve para deixar o Cebolinha jogar, a falta de organização até de posicionamento. Tudo bem que o técnico está chegando, uma estreia para ser esquecida ali pelo Álvaro Pacheco. Já vai vir com esse selo, com esse peso muito grande pelo lado do Vasco. Mas o Flamengo tem muito mérito. O Flamengo jogando solto, o Flamengo ele vem crescendo muito nas últimas partidas. Tirando aquele jogo contra o Amazonas, que foi abaixo, você tinha um gramado ruim, você tinha um time um pouco mais relaxado até para uma vaga bem encaminhada. E pela superioridade que tem, a gente tem visto o Flamengo foi muito bem contra o Corinthians, foi muito bem contra o Bolívar, foi bem contra o Milionários, pisou um pouquinho ali no freio, depois que construiu o seu resultado. E hoje a gente viu a melhor apresentação do Flamengo na temporada, mas disparada. Disparada. O time todo muito concentrado, o Vasco até inicia bem o jogo, mas depois disso, o Flamengo construiu para aplicar mais do que 6-1. O Arrascaeta, a melhor atuação dele no ano, um jogador que estava mal e teve muito espaço hoje também para colocar todo o talento que ele tem. O Vasco deu muito espaço para quem não pode ter espaço. Cebolinha jogando demais. O retorno dele faz com que esse time do Tite funcione da melhor maneira possível. Gerson, Pedro marcando. Acho que a gente vai falar sobre isso. Assim, o Tite ele teve até a maestria, eu acho que foi até grande, de esperar o momento correto para colocar o Gabigol.
Porque hoje a torcida do Flamengo estava em êxtase, Sim. completamente satisfeita com o rendimento do time. Hoje o torcedor do Flamengo se sentiu muito representado, né, para aquele time que vai para cima, que cria diferentes E formas. não tira o pé, né, Donan? Não tirando o pé. O ambiente estava muito favorável, né, pro retorno do Gabigol, né? Dificilmente ele seria xingado, né? Ele teria Um algum clássico, tipo de... dificilmente, por maior que seja a bronca, né? Sim, com uma goleada a seu favor, ele voltando a fazer um gol importante, eu acho que mostra muito da capacidade e do potencial desse Flamengo do Tite, que é um time que vem crescendo. Olha o que a Arrascaeta fez nesse lance aí, é um craque absoluto. Hoje ele tava com tudo, hein? E mostra a fragilidade do Vasco, mostra que o Vasco, dentro e fora do campo, hoje é uma incógnita. Ele tem muita coisa para resolver fora do campo, na administração, todo o imbróglio que está acontecendo entre Associativo e a 777. E o Álvaro Pacheco também, né, vai precisar encontrar algumas soluções em um elenco que é limitado. E hoje o time foi muito mal na postura, na falta de organização. Foi um desastre, né, a atuação do Vasco hoje no Maracanã. E ele até mudou a equipe, né? Escalou a equipe com 3 zagueiros, né? E um desses 3 zagueiros acabou sendo expulso ainda no final do primeiro tempo. A partida já estava 3-1, já era um amasso do Flamengo, mas claro que a expulsão desse jogador facilita o que já era muito fácil para o Flamengo a partida, Dom. Com certeza. Boa noite, Bruno, Donan, Zinho. Prazer estar com vocês. Grande abraço ao amigo e amiga fã de esporte. De fato, a expulsão influencia, mas não condiciona. Acho que teria sido goleada do mesmo jeito, tendo a expulsão do João Vitor ou não, por conta dessa imposição. Concordo com o Zinho quando ele fala que era para ter sido mais do que 6-1. Que a gente fala de 32 nas finalizações, 18 foram no alvo das finalizações do Flamengo. 18 finalizações no alvo, é um número absurdo. E eu queria muito destacar justamente a postura do Flamengo, que em nenhum momento passou a administrar o jogo. Talvez ali na reta final, mas faz um 3-1 e continua em cima, mostrando agressividade, mostrando o talento que essa equipe tem demonstrado. Também acho que vem de uma sequência que é mais do que os resultados, a sequência de vitórias, as atuações do Flamengo têm sido consistentes. O torcedor é exigente, com razão, e acho que ele está recebendo isso de volta, com nível altíssimo de todo o seu elenco. Acho que hoje a gente vai falar de muitos jogadores que se destacaram. Ainda acho que Cebolinha, Arrascaeta foram os a mais, embora a gente vá falar do Pedro, do De La Cruz, todo mundo fez. Do Vasco, é curioso porque a gente olha os 10 primeiros minutos e parecia que o jogo seria totalmente diferente. Estava bem ajustado no começo ali, as linhas bem postadas com essa linha de 3 zagueiros, né, se fechando com 5-4-1. E algo que parece o que já fazia o Álvaro Pacheco em Portugal. Um time sendo vertical, tanto que a outra finalização do Vasco é um lançamento do Maicon, buscando o Ryan de forma bem direta. E tem aquela ainda que o Verratti chega um pouquinho atrasado. Também. Fura, né? Então, assim, deu para ver um Vasco que, lógico, é muito cedo o primeiro jogo, é um peso que ele vai ter, mas é só um jogo, não dá para também condenar o treinador. Mas você já vê alguns traços do que ele pensa, de ser mais vertical. E estava bem sem a bola até nos 10 primeiros minutos. Mas depois o empate acaba completamente com a defesa do Vasco. E a gente tem que pontuar, só para completar, né? Claro. Os erros individuais. Os 3 primeiros gols, para mim, tem muitos erros ali que não podem. Posicionamento, erro individual, erro de o Pedro fazer o gol de peito no meio da zaga, todo completamente livre. Davi Luiz batendo né? com. E que ele vai ter um prazo de validade dentro da partida para conseguir ser intenso. E a gente viu isso dentro de campo. É um time que não tem essa capacidade de marcação, tem uma fragilidade muito grande. A corda vai estourar lá atrás, como acabou estourando hoje. E além disso, olha esse gol aí, ó. Isso não pode acontecer. A liberdade que dão pro Cebolinha no escanteio curto, ninguém mais agressivo, né? O Payet ali, o Piton chegando para trás, né? Dando o campo pro Cebolinha. E o Pedro, ele tá no meio de 5 jogadores do Vasco. Ninguém acompanha. Não tem um combate. Você tem um erro de postura muito passiva e você tem um erro nítido de posicionamento também. Olha só, o Cebolinha recebe a bola, Piton vai chegando para trás, cruzamento e o Pedro livre para fazer o gol. Aí foi. E esse gol aí, fica olhando o Davi Luiz. Galdames nele, ó. Olha a facilidade que o Davi Luiz sai da marcação do Galdames, consegue se desvencilhar e livre vem para uma finalização. Então, assim, entendo o Álvaro Pacheco gostar desse sistema, mas com essas peças é um time vulnerável, é um time que não tem pegada, é um time que não tem velocidade
E eu acho difícil render esse 3-5-2. E claro, Zinho, aí do outro lado, né? Acho que o gol do Davi Luiz é o que nocauteia, né? O Vasco ali na partida. E no segundo tempo aí você tem o melhor que o Flamengo pode apresentar, que é essa troca de passes. Aí a gente viu a jogada ali do Arrascaeta pro gol do Bruno Henrique. E o início da jogada também com o Luiz Araújo, depois no gol do Gabigol, é um golaço. Esse passe também aí do Pedro pro Arrascaeta. Aí é tudo aquilo que o rubro-negro gosta e exigia do timezinho. Não, sem dúvida, né? Eu entendo aí o que o Fernando Campos fala, né? De um sistema ou de jogadores que não têm um poder de marcação. Mas assim, eu olho para o banco do Vasco, né? Eu olho para as opções, não tem muitas coisas, né? O que ele poderia fazer de tão diferente, né? Você vê que ele vai e busca no banco algumas opções e 6 por meia dúzia, mas às vezes até para pior. E eu também vejo o seguinte, né? Não é engenheiro de obra pronta não, tá? Mas você corre um risco buscar um treinador que ainda não tem uma história no próprio futebol. Ele pode até encaixar no Vasco, ele pode até vir a fazer um grande trabalho. Acho difícil pelo que vão oferecer para ele, treinador. É diferente. O Abel Ferreira chega num Palmeiras que já tem um elenco montado e um elenco que já vem conquistando. É muito mérito dele? No Palmeiras, vitorioso com o Abel Ferreira, mas o Palmeiras já tinha uma estrutura de clube, organização financeira, administrativa e de elenco. E aí, com a capacidade do Abel, estou falando do Palmeiras porque traz um treinador que ainda não é um treinador com um currículo no futebol europeu, até para vir aqui para o Vasco, para assumir um clube em formação, com crise administrativa, com problemas financeiros sim, porque tem salário de jogador atrasado, colocou em dia agora porque chegou o pagamento da patrocinadora. Não foi o aporte da 777. É uma informação porque eu aqui falei com pessoas do elenco. Então é um time com muitos problemas. Você está com um treinador interino que entendeu que precisa ser conservador, marcar muito. Foi assim que ele conseguiu a classificação na Copa. E vinha até fazendo um trabalho ali com o grupo que ele tem, com as dificuldades que ele tem, com as limitações que ele tem, porque o time do Vasco tem limitação, gente. O time do Vasco não é para brigar pela ponta da tabela. Quando a gente fala durante nossos programas aqui de debate, que o Vasco precisa de pelo menos, para brigar por título, 5. Jogador que chega para pegar a camisa, vestir, sou titular absoluto do Vasco da Gama, jogador de ponta. E com essa crise toda que ronda o Vasco, justiça, o clube, a associação clube entra na justiça, pega, tem uma liminar, controla o clube, aí você vai, a 77 entra na justiça para tentar pegar esse controle. No meio disso está sendo contratado um treinador que foi contratado pela 777, não foi pela gestão do Vasco, um treinador que ainda está conhecendo um elenco, é nítido isso, e ele vai para um básico, vou fechar a casinha. Vou jogar com 3 zagueiros, com 2 alas que, na verdade, a maior parte do jogo todo foram laterais, não foram alas. O Vasco jogou num 5-4-1. O Verratti, fica aí na frente e se vira. Aí o Payet, ainda com os problemas que tem, é craque, é baita de um jogador, mas é ele o único meia para articular e chegar à frente. Para jogar a bola para quem? Para o Verratti. Porque era o menino pelo lado, o Ryan, que voltava para marcar, para recompor. O Payet tentava voltar para o outro lado. E aí ele bota 2 volantes que não são de pegada, mas pelo menos vão ter uma condição de jogar para tentar até encostar no Payet e funcionar. O início até consegue bloquear. Mas são 90 minutos com o Flamengo está em evolução. O Flamengo, como falou o Donk, né, que acho que falou, que realmente vem em ascensão, vencendo. O jogo foi contra o Amazonas ali, ruim. Sim. Então é muito tempo, com muito problema o Vasco da Gama. Eu não estou aqui, espero que se recupere, o treinador tenha o tempo de trabalho, mas é duro, hein? Vai lá, você vai estrear contra o Flamengo no Maracanã com essa crise e esses problemas todos. E não pode reclamar do torcedor do Vasco que saiu antes de acabar o jogo, não. Você vai no estádio, você enche o estádio, a sua parte você vai lá.
O torcedor do Vasco faz o que pode por esse time. Agora, as incompetências fora de campo e dentro de campo também, de elenco, é o torcedor que está sofrendo com isso. Eu estou falando do Vasco, né, porque do outro lado, quando você tem tantas fragilidades, tantos problemas, acontece o que aconteceu. 6 e foi pouco. Poderia ser um desastre ainda pior para o Vasco da Gama. E que foi? Que eu imagino como é que deve estar a cabeça dos atletas também, sofrendo, porque tomar de 6-1 não é fácil, não. A pressão fica em cima dos jogadores, a pressão maior em cima dos jogadores. O treinador, ele tem a sua responsabilidade, mas fica até um pouco isento, porque ele chegou agora. Nem conhece o elenco, nem conhece o time. Então, a incompetência de mudar, sai um Ramon Dias porque tomou uma goleada. Porque ele sai na goleada que toma em casa para o Criciúma. Ou vocês estão esquecidos disso? Não. Aquele 4. Foi 4-0? 4-0, né? Para o Criciúma em casa. E aí, fica até uma dúvida, Bruno. Desculpa me estender, mas é revoltante. Porque o Vasco não merece isso. O torcedor do Vasco não merece isso. Como é que pode você tomar de 4-0 e um treinador que no ano passado era dito que é ele que recupera o Vasco? O Vasco permanece na primeira por causa do Ramon Dias. Aí toma de 4-0, fica aquela coisa. É ele que pediu demissão ou o Vasco que demitiu? Foi por Twitter. Porque ele fez muito trabalho de auxiliar e estava fazendo o último trabalho agora no Vitória lá. Né? O time que ele sempre jogou, eu fui estudar um pouco o jeito de jogar do Álvaro. Ele joga assim, reativo. Ele não é de propor jogo. O estilo de jogo dele é o que ele tentou fazer hoje. Só que é muito pouco tempo e vai jogar contra o Flamengo, que está num momento excepcional. Excepcional sim. É a melhor partida do Flamengo na temporada. Mas é um Flamengo que já vem vencendo e mostrando sinais de recuperação. E até o trabalho feito pelo Tite para recuperar o Gabigol é acertado. Como eu falei, muita gente já estava como eu. Que hora que o Gabigol vai entrar no jogo? Claro. Já não Hoje? foi no jogo anterior. Já não foi a primeira opção hoje. Então, estava um cenário desenhado e é claro que com o poder ofensivo e a qualidade do Flamengo e com a fragilidade do Vasco da Gama, aconteceu o que aconteceu. Dura menos, né? É expulso o João Vitor, né? Não tinha jeito ali, uma entrada criminosa ali, poderia ter sido pior, né? Uma lesão mais grave no De La Cruz, ainda bem que não foi, mas foi expulso merecidamente. O Flamengo passeou, o Arrascaeta, né, maestro, dando esse passe para o Bruno Henrique, que é o time que ele mais faz gol aí, né? Sim. Os times do Rio, assim, o clássico é em cima do Vasco. E aí o Gabigol, que tem essa mistura, uma minoria vaiou o Gabigol, mas quando o Gabigol entrou, eu estava aqui assistindo o jogo com meu sobrinho, eu falei, vai fazer gol. O cara é predestinado, é eliminado, vai sobrar uma bola e vai fazer gol. E é bom para que o Gabigol se recupere, que esse carinho volte. Uma parte não vibrou, teve um pouquinho de apupo, mas a maioria vibrou com o gol do Gabigol. O Tite acertadamente está fazendo esse trabalho, colocando aos poucos, a ponto de alguns torcedores já até ficar, o Gabigol não vai entrar? Que hora que ele vai entrar para ver como é que vai ser? Todo mundo nessa expectativa. O Gabigol entrou com outros atletas, um elenco farto de boa qualidade para o Tite pode fazer isso durante o jogo já definido, ele começou a mexer e entra a qualidade, o Flamengo fez o 6º, poderia ter feito mais, foi uma vitória para mostrar que o Flamengo está aí, é esse time que tem tudo para, na temporada, conquistar, precisa manter esse nível, ter essa regularidade, e hoje realmente foi um atropelo. Foi um atropelo e um placar tenístico, 6-1, não foi, Dom? Verdade. Quem ligou, eu pus no... Então, é isso aí, nação. Vamos começar esse vídeo aqui dizendo que foi um baile do Mengão, um atropelo, um massacre. Eu acho que existe tantos adjetivos que a gente pode colocar aqui, né, para a gente falar durante o vídeo aí. Foi um massacre que poucos esperavam. Sabemos que o time do Flamengo e o time do Vasco, o elenco, não se compara. O elenco todo e os 11 iniciais não se compara. Mas a diferença técnica dentro de campo foi gritante. Sabendo que os jogadores do Flamengo, quando jogam no seu auge, dificilmente algum time pega.
Palmeiras ali, possivelmente. Mas é aquilo. Calma aí, galera. Dificilmente pega. Mas é aquilo. Hoje foi demonstrado que se o Flamengo atuar pelo menos 50% desse futebol que ele jogou contra o Vasco, todos os jogos, o Flamengo é campeão do Brasileirão na 33ª rodada. Segunda. Sinceramente, me surpreendeu muito. Meu palpite era... Eu até deixei aqui no canal nos últimos vídeos. Eu falei, meu palpite era 3-1. Vasco sai na frente e depois o Flamengo vira. Foi o que aconteceu. Mas 6-1, eu não esperava nem daqui, nem na China, né? E foi a maior goleada da história do Clássico, né? A maior goleada da história do Clássico. Então, os jogadores do Flamengo vão ficar marcado isso positivamente, vão levar isso para a vida inteira, e os jogadores do Vasco vão levar essa goleada histórica que eles sofreram para sempre aí, né? Por 6-1. O último, acho que antes desse jogo, a goleada histórica nesse confronto era 6-2. E o Flamengo conseguiu sim quebrar esse recorde, né? E a goleada agora histórica é 6-1 no ano de 2024. 2 de junho de 2024, né? Se eu não me engano, no último confronto foi 4-0 Mengão, né? Agora que foi no primeiro tempo, agora eu não lembro se esse 4-0 foi no Brasileirão do ano passado ou foi no Carioca desse ano. Agora eu não tô lembrado direito não, né? Mas se você souber, deixa nos comentários a tua opinião e aquilo. No começo do jogo, o Vasco fez gol, começou a se defender muito bem, linha de muito compacta, muito próxima, né? Marcando 5-4-1, Verratti lá na frente, lá, a Deus dará. Mas depois que o Flamengo conseguiu se ajeitar dentro do campo, aí veio o gol do empate e do gol do empate de Cebolinha, né? Para frente, aí foi uma avalanche de chances criadas, gols, e é difícil a gente falar aqui um adjetivo que possa definir essa vitória do Flamengo aí. Massacre, goleada, baile, atropelo. Eu vou deixar a seu critério. Qual adjetivo você utiliza para definir essa goleada do Mengão aí? Tamo junto e é nóis.